What's up, y'all? Big Snoop D-O Double G. I want to welcome y'all to my house, the dog house. Slide in. Alguns de vocês talvez ainda se lembrem do MTV Cribs, um programa do começo dos anos 2000 em que celebridades mostravam suas casas e exibiam sua riqueza inacreditável. Como espectadores, dava para admirar torneiras de ouro, coleções de carros absurdamente enormes, cinemas particulares e todo tipo de luxo imaginável. E pela primeira vez, o público pôde ver como os superastros viviam de forma extravagante. Mas tudo isso já faz quase 20 anos. E não só a vida dessas celebridades mudou de lá para cá, como também algumas das casas que antes eram vistas como o padrão máximo de luxo acabaram, em certos casos, caindo em ruína total. É exatamente por isso que neste vídeo nós vamos dar uma olhada em mansões de celebridades como essas, que hoje estão tão destruídas que ninguém mais quer comprá-las, nem sequer entrar nelas. O contraste entre o passado e o presente vai te chocar por completo. E a gente começa imediatamente com uma propriedade em Southington, Ohio, que parece simbolizar a ascensão meteórica e a queda brutal de um gigante do esporte, a mansão de Mike Tyson. Depois que Mike Tyson se tornou o campeão mundial peso pesado mais jovem da história do boxe, em 1986, com apenas 20 anos, no começo parecia que dali em diante tudo só iria melhorar. Ele despejou seus milhões em um estilo de vida extremamente extravagante, e isso também se refletia na propriedade. Dentro da inacreditável mansão de 2.500 metros quadrados, muitos dos enormes cômodos eram revestidos de ponta a ponta com carpetes feitos de pele de zebra e de tigre. Outros eram inteiramente feitos do mais fino mármore. No banheiro principal, equipado com acabamentos banhados a ouro, havia uma jacuzzi gigantesca com vista para toda a vasta propriedade, mas o destaque absoluto era um enorme complexo de piscina coberta com sua própria sorveteria, maior do que muitas piscinas públicas. Do lado de fora, no jardim, também havia enormes jaulas de aço para os tigres de Bengala de Tyson. Sim, naquela época, o boxeador realmente mantinha vários tigres na propriedade, cada um avaliado em $700 mil, e só a manutenção deles já custava dezenas de milhares de dólares por mês. Só a mansão em si, sem contar a decoração e o mobiliário, valia uma soma de muitos milhões. Mas o sucesso de Mike Tyson não durou para sempre. Depois de falir e até acabar na prisão por lavagem de dinheiro, a propriedade foi vendida por meros $600 mil, um valor irrisório perto do que realmente valia, e depois ficou completamente vazia por mais de uma década. Quando, anos mais tarde, exploradores urbanos e youtubers conseguiram entrar, a cena que encontraram era horripilante. Quase nada restava do antigo esplendor. Os enormes portões de ferro com o nome Mike Tyson estavam tomados pela ferrugem. As jaulas dos tigres haviam sido engolidas pelo mato e a gigantesca piscina coberta tinha se transformado em um pântano mofado, com lixo apodrecendo lá dentro. A jacuzzi estava toda pichada, mas a parte mais aterrorizante de todas era o porão. Como o sistema de aquecimento e ventilação estava fora de funcionamento havia anos, toda a estrutura inferior estava coberta de mofo. A contaminação tóxica era tão extrema que os exploradores passaram a tossir sem parar depois de poucos minutos dentro da casa. A mansão, que um dia foi magnífica, estava em condições tão deploráveis que absolutamente ninguém mais a queria. E assim, em 2015, ela acabou sendo doada junto com o terreno para uma igreja, que transformou a antiga área da piscina em um espaço de oração, e teve de investir $7 milhões apenas para restaurar essa pequena parte da casa ao seu antigo esplendor. Agora nós saímos de Ohio e vamos para a ensolarada Califórnia, mais precisamente para o condomínio ultraseleto conhecido como The Summit, em Beverly Hills. É lá que fica a propriedade de $10 milhões de Britney Spears. Ou melhor, ficava, porque hoje ela definitivamente não vale mais isso, e de qualquer forma ninguém quer comprá-la. No auge da fama da estrela pop, a mansão era realmente deslumbrante. A residência isolada, com 750 metros quadrados e 6 banheiros e meio, tinha uma galeria enorme com um lustre elegante no hall de entrada, pé direito altíssimo e um design interno sofisticado em tons claros. Britney Spears tinha até um cinema particular completo ali. Do lado de fora havia espaços externos charmosos e uma grande piscina, tudo protegido de olhares curiosos por muros e vegetação densa. O que não se sabia na época, mas hoje nós sabemos, é o seguinte: para Britney Spears, tudo aquilo era uma gaiola dourada.
Ela sofria de graves problemas psicológicos e toda sua vida era controlada pelo pai. Desde que a estrela pop saiu dali, a mansão ficou vazia por muitos anos e o cenário que ela apresenta hoje é simplesmente perturbador. A área externa, incluindo a piscina, está completamente deteriorada. Nos enormes cômodos vazios e cheios de eco, há entulho abandonado e lixo espalhado por toda parte. As paredes estão úmidas e parcialmente mofadas. Tinta foi derramada por todos os lados. Mas o mais intenso é o seguinte: há inscrições enigmáticas e pichações nas paredes e no chão. Segundo a biógrafa de Britney Spears, acredita-se inclusive que algumas delas sejam, em parte, mensagens codificadas deixadas pela própria Britney Spears, mensagens desesperadas que ela pode ter deixado ali enquanto vivia em completo isolamento. Juntando isso ao que hoje se sabe sobre o estado mental extremo em que a cantora viveu ali por anos, cria-se uma atmosfera tão inquietante que os corretores simplesmente não conseguem vender a mansão. A antiga propriedade de Sean P. Diddy Combs, em Atlanta, também tem uma história de fundo realmente perturbadora. O ex-magnata do hip-hop, que hoje cumpre pena por vários crimes graves, dava festas gigantescas e luxuosas ali nos anos 90 e no começo dos anos 2000, com convidados da elite como Oprah Winfrey e Elton John. A casa era um símbolo do poder absoluto e da riqueza inacreditável de P. Diddy, assim como em suas festas, em que todos os convidados eram obrigados a vestir branco. O rapper também levou a obsessão pela cor branca ao extremo na decoração da mansão. Pisos de mármore branco, sofás brancos, paredes brancas e tetos brancos. 2 escadarias gigantescas partiam do hall de entrada, equipado com um enorme lustre, e levavam para o interior da casa. O destaque absoluto da propriedade era a gigantesca piscina externa de água salgada. Mas hoje ela está assim. A essa altura, a propriedade opulenta já está vazia há muitos anos. Por fora, o prédio ainda parece imponente. E tirando a camada de poeira que se acumulou ao longo do tempo, muitos cômodos passam a sensação de que o tempo simplesmente parou ali. O hall de entrada ainda brilha com o antigo esplendor do lustre. Na cozinha, por exemplo, todos os eletrodomésticos ainda estão lá. E até a eletricidade ainda funciona na mansão, como dá para ver nas geladeiras enormes ainda vazias. Em outros lugares, porém, a decadência é evidente até no interior. Corrimãos quebrados estão jogados no chão, fios pendem soltos do teto e em vários ambientes parte das paredes já foi removida. Tudo indica que P. Diddy estava no meio de uma reforma quando deixou a mansão de repente. Mas o que é realmente sinistro é um cômodo no porão cuja existência não era conhecida antes e que foi encontrado por um explorador urbano no ano passado. E ele está diretamente ligado às graves acusações contra P. Diddy e às suas festas secretas. Em seguida, chegamos a uma propriedade cuja arquitetura exagerada combina perfeitamente com o dono, um homem que construiu sua fortuna interpretando personagens excêntricos e completamente desequilibrados. Estamos falando da propriedade de Johnny Depp em Hampshire, na Inglaterra. O ator americano, que possui várias mansões magníficas, comprou o terreno discretamente por volta de 2004 para construir uma casa onde pudesse se refugiar em paz do caos de Hollywood. Entre os planos estavam 12 quartos, 17 banheiros, 7 cozinhas e uma sala de cinema com 34 lugares. Do lado de fora, deveria haver um lago artificial de 100 metros, com cachoeiras e 6 lagos menores. Na frente da casa, uma piscina magnífica, no subsolo, uma garagem para 10 carros de luxo. E a parte mais insana é a seguinte: tudo isso deveria ser uma verdadeira fortaleza, com muros de vários metros de espessura e até um bunker nuclear próprio. Em 2008, justamente quando a crise financeira global começava, a construção foi interrompida de um dia para o outro. Hoje, a natureza já retomou o terreno, mas ainda dá para perceber claramente o quão extravagante a mansão de Johnny Depp foi projetada para ser. É possível entrar no edifício por um túnel de escape subterrâneo e mesmo que tudo lá dentro ainda esteja em estado bruto, sem acabamento, o tamanho dos cômodos impressiona. No jardim, vários carros e trailers estão apodrecendo, o que dá ao lugar uma atmosfera extremamente inquietante. Por fim, chegamos ao que provavelmente é o exemplo mais famoso e ao mesmo tempo mais trágico de uma propriedade abandonada de celebridade, o Neverland Ranch, de Michael Jackson. O Neverland Ranch não era uma casa, mas um parque de diversões particular espalhado por inacreditáveis 1000 hectares, onde o músico passou grande parte da carreira e onde Michael Jackson queria ter algo que lhe foi negado no passado:
a chance de reviver a infância que ele nunca realmente teve. É exatamente por isso que a casa principal de 1.100 metros quadrados, construída em estilo normando, era cercada por um cenário completamente surreal. Havia 3 sistemas ferroviários particulares, incluindo uma locomotiva a vapor que parava em uma estação vitoriana. Também havia um parque de diversões completo, com roda gigante, carrinhos bate-bate, navio pirata e montanha-russa. E claro, havia o famoso zoológico particular com elefantes e orangotangos. Mas depois que acusações de abuso foram feitas contra a da estrela pop e a polícia realizou buscas no Neverland Ranch em 2003, o mundo de Jackson desmoronou. Ele declarou que a propriedade havia sido profanada pela polícia e deixou o rancho para nunca mais voltar. Depois disso, o parque de diversões começou a definhar lentamente. Os animais exóticos foram doados, os brinquedos coloridos foram desmontados e vendidos, mas quando fotógrafos e exploradores urbanos invadiram o terreno abandonado nos anos 2010, ainda encontraram relíquias perturbadoras que haviam ficado para trás. Espalhadas pelos jardins estavam estátuas de bronze extremamente realistas de crianças alegres brincando. Com o passar do tempo, essas figuras acumularam pátina e poeira, e naquele silêncio absoluto pareciam fantasmas do passado. Durante muitos anos, ninguém quis comprar o antigo Neverland Ranch. Ele era considerado impossível de vender. A gigantesca propriedade, que já havia sido colocada à venda por um valor muito baixo de 100 milhões de dólares, acabou sendo vendida em 2020 por apenas 22 milhões de dólares a um bilionário americano que vê tudo isso apenas como um investimento imobiliário. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!